palavra de Deus no livro de João, conhecido por todos, não vou citar muitos versículos, vou citar alguns para ganhar tempo. Esses são mais conhecidos. João 3,5, todos sabem quando Jesus conversa com Nicodemos. Jesus diz para ele assim: tenho nascido da água e do Espírito. O que diz? Não pode entrar no reino dos céus. Todos nós sabemos que Jesus fala da água como batismo. Quando nós hoje temos a oportunidade de se batizar em águas, mas por negligência, fizemos porque não queremos, e caso venhamos a morrer hoje, podemos perder a nossa salvação. É o que a Bíblia fala. Jesus se batizou sem pecado para nos dar o exemplo. Paulo, em Romanos 6, versículo 4, ele diz que quando nós nos batizamos, nós estamos mostrando que estamos deixando a vida antiga para trás e recomeçando agora uma nova vida ao lado de Cristo Jesus. Sabemos que vamos ser pecadores, mas aceitamos a Cristo. Mas eu quero tratar com os irmãos hoje nessa manhã em relação a nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? Pois sem nascer do Espírito não podemos entrar no reino dos céus. 2 Coríntios 5,17, Paulo fala: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que agora se fizeram novas todas as coisas. Nascer no Espírito de maneira clara, a palavra de Deus nos fala, é sermos uma nova criatura. É andarmos numa vida diferente da vida que andávamos antes de termos conhecido a Cristo Jesus. Não podemos mais andar da mesma maneira que nós andávamos antes na vida antiga. Outra pergunta que eu quero fazer para os irmãos: qual o que tem em comum, na verdade, atletas de alto nível, atletas como aquele Usain Bolt, acho que é assim que pronuncia, que foi recordista de medalha de ouro, atletas como Michael Phelps, que foi recordista de medalha de ouro na natação, o Usain Bolt foi no atletismo. O que esses caras têm em comum, mesmo eles não professando uma fé? Primeiro, eles têm determinação. Segundo, eles têm foco. Terceiro, persistência. E quarto, perseverança. O que eu vejo hoje, queridos irmãos, que é a mensagem de Deus para nós acordar, é que nós, hoje, nós cristãos, e particularmente aqui falando para adventistas, que cremos que somos os remanescentes, e mais, que cremos que somos a menina dos olhos de Deus, que cremos que somos a igreja verdadeira. O maior problema em nós hoje está é que muitos de nós estamos acomodados e ignorando esse período. Esse é um fato e a palavra de Deus não mente. E um problema maior ainda do que esse é a questão que nós somos ensinados a pregar a palavra de Deus. O id, vai, prega. De maneira clara, a Bíblia ensina isso mesmo. Mas nós somos ensinados a pregar, ao invés de primeiro sermos ensinados a ter o Espírito Santo de Deus para pregar a mensagem. Irmãos, sem o Espírito Santo de Deus, a mensagem, a pregação não surge feita. Sem o Espírito Santo de Deus, falando de maneira clara, a Bíblia fala, nós não somos nada. O Espírito Santo, em João 16:8, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. 1 Coríntios 14, o Espírito Santo, ele nos dá os dons espirituais. Sem ele, não temos dons. O Espírito Santo, em Romanos 5:5, diz que ele derrama o amor sobre nós. Se nós não temos o Espírito Santo, não temos esse amor, infelizmente. E mais, a palavra fala ainda uma coisa muito forte, eu quero que vocês tenham comigo. Romanos 8, preste atenção no texto de Deus. Fala de maneira clara quem não tem o Espírito Santo. Romanos 8, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Preste atenção agora. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele.
Vejam que forte a palavra de Deus não é. Paulo falou exatamente. Se nós não temos o Espírito Santo de Cristo, nós não somos dele. Estamos aqui em vão. Essa é a verdade. E mais abaixo ele fala assim, no 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, quem não é guiado pelo Espírito Santo não é o Filho de Deus. A palavra de Deus nos fala de maneira clara. São mensagens fortes, mas da palavra de Deus. Irmãos, a primeira coisa que eu quero que vocês pensem no Evangelho: como é a nossa comunhão dentro da nossa casa? Não adianta nós estarmos aqui na igreja pregando, cantando, levando, tudo é muito importante, mas na nossa casa, quando ninguém está nos vendo, quando só Deus consegue nos ver, será que nós temos essa comunhão profunda com Deus? Será que nós buscamos a Deus com profundidade dentro da nossa casa? Ou saímos pela manhã para o culto, de qualquer maneira, achando que vamos receber a bênção do culto? A bênção nós recebemos na nossa casa. Clamando a Deus, pedindo pelo Espírito Santo dele na nossa vida. Não basta nós somente estarmos aqui no evento. Atos capítulo 1, versículo 14. A palavra de Deus fala de maneira clara. Vocês podem abrir. Mas vocês podem abrir a palavra. Atos capítulo 1, versículo 14. Preste atenção. Todos esses perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Aqui está falando dos discípulos, não era só os 12, era todos. Antes de eles pregarem a mensagem, antes de eles estarem participando de qualquer coisa, eles foram em oração buscar o poder do alto que Cristo prometeu, o Espírito Santo. Eles não foram pregar a mensagem antes de terem o Espírito Santo na vida deles. Primeiro eles receberam o poder do alto, depois eles saíram para pregar. E todo mundo sabe o que aconteceu. A pregação de Pedro converteu mais de 3.000 pessoas. Queridos irmãos, a palavra de Deus é verdadeira e fiel, não falha. Hoje estamos buscando coisas ao contrário. Primeiro pregamos e levamos a mensagem, participamos, ao invés de primeiro estarmos buscando o Espírito Santo. Não estou dizendo que é errado participarmos, ao contrário, Cristo falou isso. Mas temos que estar certos de uma coisa: se não temos o Espírito Santo, a mensagem não tem poder. E aí costumamos a dizer: as igrejas estão vazias. Porque as pessoas não querem guardar o sábado, não querem comer carne de porco. Será mesmo que é por isso? Ou será que os membros estão despreparados sem o Espírito Santo e a mensagem não tem o efeito que tinha que ter? Cristo, ele era cheio do Espírito Santo, ele sabia lidar com todas as pessoas. Podia vir um adúltero, um drogado, sei lá qual for tipo de pessoa, ele sabia ganhar essa pessoa, pois ele era cheio do Espírito Santo. Hoje nós achamos que eu vou fazer do jeito que eu acho que é. Será que é a vontade de Deus? Será que é isso que Deus quer realmente que faça? Será que nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo hoje? É isso que nós temos que sair aqui pensando. Irmãos, não podemos ir para a igreja com uma mensagem superficial. Cristo está voltando. Nós não dizemos que Cristo vai voltar. Estamos cansados de dizer: Cristo vai voltar, te converte. Nós falamos para os outros, mas será que nós de fato cremos nisso? Porque se nós crêssemos, estaremos como os discípulos. Eles criam que Jesus ia voltar. Paulo cria que Jesus ia voltar na época dele. Pedro, todos. E por causa dessa crença, eles foram com autoridade buscar o Espírito Santo e levar essa mensagem. Hoje nós dizemos: nós cremos que Jesus vai voltar, mas o que estamos fazendo? Muitas vezes vamos à igreja no sábado, de tarde ficamos acomodados, vou ali visitar uma pessoa e tá bom, já tá bom, já fiz demais. Sendo que na época deles não tinha um carro, não tinha moto, não tinha transporte, não tinha nada. Eles saíram a pesão, levando a mensagem, cheios do Espírito Santo, alegres e felizes. É isso que nós devemos pensar.
Irmãos, quando eu fui criado na igreja adventista, eu fui criado até uns 10 anos depois saí do mundão. E eu conheci a igreja adventista como uma igreja do só a escritura, somente a Bíblia. A igreja que tu chamava os caras assim e falava para ele, com esse versículo aí, os caras explicavam tudo da Bíblia. Essa foi a que eu peguei. Eles te conheciam a Bíblia de capa a capa. E o que não conheciam, eles iam buscar para aprender. E hoje, na nossa geração que estamos vendo aqui, irmãos que não têm comprometimento com a Bíblia, não conhecem quase nada da palavra. A palavra de Deus em 1 Pedro diz assim, ó: busque conhecimento da palavra, porque quando vir alguém de fora perguntar para você qual é a razão da tua fé, tu tem a certeza para responder: irmão, eu guardo o sábado por isso, por isso, por aquilo. Eu não como carne de porco por isso, por isso, por aquilo. E hoje, será que nós estamos prontos para isso? Se alguém vir nos perguntar, por que tu não guarda o sábado? Por que tu guarda o sábado, rapaz? Se nós estamos na nova aliança, isso é coisa do Antigo Testamento. Será que nós sabemos mostrar na Bíblia os versículos para ensinar a pessoa? Ou vamos ter que esperar algum membro mais velho que tenha um conhecimento para falar por nós? Será que se alguém perguntar por que tu não come carne de porco, Atos 15 não proíbe carne de porco. Atos 15 diz somente sobre carne sacrificada e sangue. Por que tu não come mais carne de porco? Será que nós sabemos rebater o sábado, Romanos 14, Colossenses 16, Gálatas 4:8? Será que nós sabemos combater? Não é combater, é saber que está pronto para ensinar alguém. Quando perguntar por que você é um adventista, acredito aqui que muitos não sabem por que são adventistas. Queridos irmãos, a mensagem de Deus é para nós acordarmos, não é para nos acusar nem nada disso. É para nós acordarmos. Eu adoro quando vem mensagens fortes, porque eu digo: opa, esse cara está falando a verdade. João Batista, quando pregou, ele disse: arrependei-vos, que está próximo dos céus. Jesus, quando começou o ministério, arrependei-vos, que está próximo dos céus. Não quero mensagem que passe pano para mim, eu quero ter uma salvação. A mensagem tem que ser forte e verdadeira. No púlpito é lugar de pregar a verdade. Depois que nós saímos daqui, no dia a dia, nós vamos agir com misericórdia, com amor, ajudar as pessoas. O cara da irmão ali caiu, vamos ajudar, não vou acusar, vou levantar a mão para ele. Mas no púlpito tem que falar a verdade. Tem que pregar o que tem que ser pregado, porque senão a igreja continua morta. Igrejas de outras denominações, às vezes a gente olha, tem muita coisa errada, tem, mas eles pregam a verdade. Se você parar para pensar, eles não pregam o sábado, mas eles pregam aquilo que tem que ser. Eles não têm uma mensagem superficial. Irmãos, preste atenção. Hoje, a palavra de Deus está sendo distorcida. O amor que todo mundo fala, nós temos que ter amor pelas pessoas, temos, verdade? Cristo falou. Mas o mesmo Cristo que é misericórdia, que é amor, que é bondade, que morreu por nós na cruz e luta por nós hoje, todos os dias, esse mesmo Cristo, João 3,16, coincidência ou não, em Apocalipse 3,16, o mesmo versículo, fala assim, que Deus está a ponto de nos vomitar da boca dele. Vocês não creem? Abram a palavra em Apocalipse 3,16. Vejam o que a palavra diz. O próprio Jesus fala à igreja. O mesmo Deus que deu a vida por nós na cruz é esse mesmo Deus que está a ponto de nos vomitar na boca dele. Irmãos, é Cristo quem está falando, não sou eu. Conheço as tuas obras, versículo 15, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Veja a palavra de Deus de maneira clara para você e para mim esta manhã. O mesmo Deus que morreu por nós na cruz é o mesmo Deus que diz que está a ponto de nos vomitar da boca dele. Veja se essa não é uma mensagem forte. Ah, o irmão está falando forte. Quem está falando é Cristo. Eu só estou lendo o que a Bíblia diz. É a Bíblia que ele fala. É Cristo que ele fala.
uma mensagem forte para nós, mas é uma mensagem para nós acordar. Não é momento de brincar mais. Irmãos, não podemos entrar no céu sem uma comunhão profunda. Não podemos nascer do Espírito, como devemos, diz em João 3,5, se nós não tivermos uma comunhão profunda. Não vamos conseguir vencer o pecado sem uma comunhão profunda. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus, diz Paulo, e útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar na justiça. Salmos, como tem bastante jovens, eu vou ler com você a palavra de Deus, Salmos 119, versículo 9 e 11. Como o jovem pode se manter puro no seu caminho nos dias de hoje? Quem puder ler para nós? Salmos 119, versículo 9. Guarde com atenção as suas palavras, para não pecar. Guardo, esse é o 11, né? O 9. De maneira poderá o jovem guardar De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua? João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. De que maneira pode manter o jovem puro o seu caminho? Observando o quê? A palavra de Deus. E no 11 diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Vejam, guardar não é de qualquer maneira. Como você guarda o seu celular? Sempre nós usamos o celular, que nós estamos sempre junto com ele. Eu guardo no meu bolso aqui e toco nele ainda para ver se eu não esqueci. E caso eu esqueça o celular em casa, é bem possível que eu volte para buscar ele, pois estou tão apegado com o celular que eu não deixo ele em casa. Isso é guardar. Guardar a palavra de Deus é se alimentar de uma maneira profunda. Não é de uma maneira rasa você acordar pela manhã, pegar a lição, ler de qualquer jeito, só para dizer que você leu. Ufa, hoje eu fiz a minha parte, eu li a lição de qualquer maneira. Aquela oração que nós nos ajoelhamos, já com a cabeça nos problemas, com a cabeça no celular, já nem concentrado em Deus, já ora porque precisa orar, virou um hábito, uma rotina, e já logo sai. E aí vai fazer os afazeres, temos que trabalhar, isso é certo, mas aí onde fica Deus em tudo isso? Aonde fica Deus em tudo isso? Uma comunhão profunda. E aí muitos me dizem assim: William, eu não consigo vencer o pecado. Eu várias vezes parei para analisar. Eu também várias vezes não conseguia vencer o pecado. Mas por que isso acontece? Por que de fato isso acontece? Porque caímos no pecado, sempre no mesmo pecado. Você já parou para pensar isso? Porque caímos diversas vezes no mesmo pecado. E aí eu comecei a me questionar. E eu comecei a perguntar para Deus. Em João 8:32, Jesus fala: conhecereis a verdade vos libertará. Ou há duas questões aí. Primeiro, eu conheço a Cristo de verdade? Na verdade, primeiro, como temos a nossa natureza pecaminosa, talvez não temos contra o nosso pecado e leve tempo para abandonar os certos pecados. Isso é um fato. Segundo, talvez não conheça a Cristo de verdade, profundamente. Mas aí também surge outra pergunta: quantas vezes eu oro por dia para vencer esse pecado? Muitos me dizem: William, eu estou na pornografia, eu estou na cobiça, eu não consigo deixar de falar do irmão, eu faço sempre intriga, eu adultero, eu desejo o homem ou a mulher do irmão lá, eu sou idólatra, eu não consigo largar o celular, sou viciado. Quantas vezes tu ora por dia para vencer isso? Uma vez, e mal porcamente. Quantas horas fica no celular? 3 horas. Irmãos, nunca vamos conseguir vencer o pecado se não tivermos uma comunhão. Enquanto nós não deixarmos entender que hoje nós vivemos um grande conflito, a luta entre o bem e o mal. Você vive num mundo
espiritual se você é cristão. O diabo quer você, ele quer destruir sua vida, ele quer te levar para o lago de fogo e enxofre. Ele não quer que você se salve. E aí você vem e me diz que ora uma vez para vencer o pecado. Nunca você vai vencer o seu pecado. Nunca você vai vencer o seu pecado. William, mas isso é muito difícil de fazer. É sério que é difícil? Vai dizer isso para mim. Irmãos, eu com 5 anos de idade perdi meu pai. Meu pai batia na minha mãe, bebia, morreu de câncer. Cigarro e bebia. Com 13 anos eu fui para maconha. Com 13 anos. Com 14 eu estava no crack. Quem conhece sabe, é uma droga pesada. De 100 pessoas, 2 saem sem Deus. E dessas 2 continuam presas a outros vícios. Não conseguem se libertar. E praticamente voltam. Andava em carnaval, festa rave, mulherada, festa. E assim eu vivia. Com 24 anos tive um contato com Deus, quando fui criado na igreja. Deus me tirou para um serviço, eu queria tanto ir para o carnaval, não tinha dinheiro. Surgiu um serviço para fora, não tinha nada, não tinha televisão, não tinha celular, porque eu vendia tudo. Surgiu um serviço para fora, fui só para juntar um dinheiro. Chegando lá numa depressão brabíssima, não tinha TV, não tinha nada. E o tio que foi comigo levou uma Bíblia. Eu digo, o senhor lê? Não, só tem para minha segurança. Ah, tá. Levei um litrão de vinho e comecei a tomar. Chegou de noite na fazer, já no álcool. Comecei a ler a Bíblia. Li Salmos e Provérbios todos. Deus começou a falar comigo ali. Ah, eu não posso mais seguir essa vida. O Espírito Santo falou grandemente comigo. E eu digo, chegou a hora de mudar. Mas chegou no carnaval, o dia de ir embora, peguei o dinheiro e não mudei nada. Fui pro carnaval, fiz um monte de burrada, usei droga e tudo mais. Só que tinha que voltar pro serviço. Quando eu volto pro serviço, continuo lendo a Bíblia. E aí peguei o dinheiro do serviço, fui embora e comecei a pensar. Mesmo assim caí de novo na droga. 6 horas da manhã tomando uma cachaça pura, olhando para o céu, recém tinha vendido as roupas, tinha comprado. E veio uma voz de Deus, eu não quero mais isso para mim. O Espírito Santo, vou parar e ir para a igreja. No outro dia eu fui para a igreja, com um pacotão de fumo no bolso. Ninguém me falava nada, saía do culto, fechava o cigarro e ia embora fumando. Parei de fumar maconha, bebida, crack, fiquei só no cigarro. Deu um mês, larguei o cigarro e me batizei. Você acha que é difícil para você? E você acha que depois que eu me batizei, entreguei a vida para Cristo, tudo isso parou? Pornografia, música de funk, imundícia, que eu era acostumado, o ambiente que eu vivia era esse. Você acha que isso tudo sumiu? Ao contrário, continuou pornografia, música e tudo mais. Só que eu não desisti da caminhada, continuei firme, fui aprendendo com o tempo, fui conhecendo a Cristo. E hoje as lutas continuam, mas hoje eu entendo mais claro. Hoje eu entendo que eu preciso estar de joelho no chão. Quando eu estou fraco é que eu estou forte. Se eu não estiver orando todo o tempo, clamando a Deus, eu vou cair em pecado. E a grande verdade para você e para mim hoje é que nós amamos esse mundo de pecado. Essa é a grande verdade. Nós amamos esse mundo de pecado. Jeremias, o profeta Jeremias diz assim, ó, os judeus usando ele: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Como é que se busca Deus de todo o coração? Não é com sinceridade, como falou ele ali, bem usado por Deus. Buscar Deus de todo o coração é buscar Deus com sinceridade. Deus não quer mais essas orações superficiais, você tem que falar a verdade para Ele. Senhor, eu amo a pornografia, eu gosto muito de assistir. Na hora é muito bom, é muito prazeroso, mas depois me dá depressão, eu me afasto de Ti. Senhor, eu amo cobiçar a irmã, o irmão, mas eu não consigo vencer esse pecado. Senhor, eu não consigo, quando me junto com as minhas amigas, com a minha família, eu costumo falar mal dos outros. O Senhor reprova isso na Tua palavra, mas se sai de mim, eu não consigo me controlar, eu não consigo vencer. Eu gosto de falar mal dos outros. Eu estou viciado no celular ao ponto de nem buscar o Senhor mais. Eu acordo pela manhã, a primeira coisa que eu faço é ligar o celular, ao invés de agradecer pela noite.
porque eu não te coloco em primeiro lugar, Pai. Isso é sinceridade, falar a verdade sobre o pecado que você está lutando, sobre a tentação que você está passando. E eu passei isso na prática. Um dia, quando eu estava usando droga, crack, fumando, e eu não aguentava mais fumar aquilo, só que eu não encontrava força para sair, já tinha um contato com Deus. Para muitos isso parece loucura, mas você saiba que o reino de Deus é loucura mesmo para as pessoas de fora. Eu me ajoelhei no chão com um cachimbo na mão, quem conhece sabe, fumando naquele momento, chorando e orando a Deus. Senhor, eu não consigo vencer, Pai, por favor me ajuda, me dê força para sair dessa vida. Ajoelhado no chão, fumando pedra, com cachimbo na mão, chorando e clamando a Deus. Você já parou para imaginar isso? Muitos iam me dizer, não, te arruma primeiro para depois ir para a igreja. Cristo diz assim, vem do jeito que tu está. Tu está ouvindo música de funk, vem para mim. Tu está na pornografia, vem para mim. Tu está cobiçando, vem para mim. Tu está na bebida, vem. Vem que eu vou te transformar. Não é tu, eu vou te dar o poder para sair. E eu ajoelhado, clamando. Fumei a noite toda. Depois acabou a droga, passou aquilo dali. Eu continuei orando. E Deus me deu o poder para vencer essa droga. Vou fazer isso 8 anos. Nunca mais tive recaída, levei a mensagem para a gurizada. Eu vejo escuro na pedra. Eu vou lá e oro com eles. Falo para eles que Deus vai mudar a vida deles. Sento com eles, como com eles. Se eles não estiverem usando droga, eu fico ali. Pois era isso que Cristo fez. E aí entra uma das histórias mais incríveis para mim de toda a Bíblia. Que é, sabe de quem? A história de Maria Madalena. Maria Madalena foi perdoada por Deus várias vezes. Quem não sabe, ela era uma adulta. Várias vezes, não foi uma vez, foi várias vezes que Deus perdoou ela. Maria Madalena entendeu o amor de Cristo. Certa vez ela entra na casa do fariseu, derrama um perfume sobre os pés de Jesus, beija os pés de Jesus, o fariseu olhando. Se esse homem fosse profeta, ele saberia que essa mulher, essa pecadora, que está beijando os pés dele. Jesus, conhecendo os pensamentos dele, foi até ele. Desde que eu entrei aqui, você não fez nada por mim. Você não me ofereceu água para os pés, que era o costume da época. Você não me deu um ósculo, que era o cumprimento com um beijo, que eles tinham o costume de fazer na época deles. Você não fez nada, mas essa adúltera, ela está me beijando os pés, pegando com os seus cabelos. Irmãos, Maria Madalena entendeu realmente o amor de Cristo por ele, por ela. E por causa desse entender, ela se joga aos pés de Cristo. E acredito que esse fariseu aí nessa época ele entendeu. E que incrível! O versículo mais lindo para mim da Bíblia que Cristo fala para o fariseu, Lucas 7. Nós já vamos encerrar, irmãos. Lucas 7, eu vou ler aqui para vocês. Olha o que Jesus fala para o fariseu. 7,47. Por isso que te digo, perdoados são os seus muitos pecados. Por quê? Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Vamos, eu fui mais perdoado por Deus, eu acredito aqui dentro de nós. Deus me perdoou várias vezes. E eu caí, eu ouvi a voz do diabo dizendo: o que adianta tu estar lá? O que adianta tu estar pregando? O que adianta tu estar cantando? Se tu está aí jogado na pornografia, na imoralidade. E aí volta a pergunta que eu fiz para os irmãos: que tipo comum os atletas de alto nível? Determinação, foco, persistência e perseverança. Porque você e eu precisamos ter essas virtudes em nossa vida. E eu entendi esse amor de Cristo por mim, e por causa desse amor, várias vezes Ele me levantou do
paixão que me resgatou, por causa desse amor, eu digo, eu quero servir esse Cristo de todo o meu coração. Por causa desse amor, eu quero ter determinação, foco, persistência e perseverança. Por causa desse amor, eu quero decidir, quando eu acordar pela manhã, ao invés de pegar o meu celular, que dá vontade, eu vou deixar desligado longe. Se eu não tenho controle, eu vou deixar bem longe. E vou abrir minha Bíblia e vou orar a Deus e agradecer pelo dia. Não uma oração de qualquer jeito, mas me ajoelhar e falar: Senhor, se eu dormir mal essa noite, Pai, essa noite foi horrível, dormi muito mal, por favor, que essa outra noite possa ser melhor. Estou aqui, Senhor, sem vontade, mas estou aqui de joelho diante de Ti. Não tenho vontade de estudar a Bíblia, mas estou com ela aqui. Me dê poder para gostar, me ajuda a gostar de estudar, pois eu não gosto, eu não tenho prazer. Coloca esse desejo em mim. Determinação, foco, persistência, perseverança. Se nós, os cristãos, hoje não tivermos isso em nossa vida, não vamos ser novas criaturas, não vamos nascer do Espírito, não vamos entrar no reino dos céus, não vamos estar ao lado dos salvos, alegres e felizes. Cristo está voltando, vamos morar com Ele para toda a eternidade. Que essa mensagem os irmãos possam pensar e refletir hoje. Deus ama você, Deus ama a mim. Deus luta por você e Deus luta por mim. Mas Ele quer entrega, Ele quer determinação. E quando você entende esse amor dele por você, tudo que Ele fez e ainda vai fazer, você se dedica, você se empenha, assim como esses atletas. Eles dão tudo, só que para alcançar pódio, para alcançar o primeiro lugar, para alcançar a medalha de ouro, também dinheiro. E nós, que queremos alcançar algo que é eterno, não devemos dar tudo para esse Deus. E esse tudo é nos julgarmos nos pés dele. Por nossa conta não conseguimos fazer nada, não conseguimos vencer o pecado. Mas quando nos jogamos: Senhor, eu não consigo, me ajuda. Não de qualquer jeito, não uma vez, mas várias vezes. Ele vai dar o poder para você e para mim vencer o pecado. Você diz para mim: William, eu trabalho, tudo bem. Quando você, antes de sair, faça a sua meditação, colocar Deus em primeiro lugar. Quando você entrar no carro para ir trabalhar, ore: Senhor, siga comigo nessa manhã. Dê uma oportunidade no trabalho, ore a Deus. Chegou em casa meio-dia, antes de pegar o celular e fazer qualquer coisa, vá no seu quarto, não leva 5 minutos. Senhor, obrigado pela manhã de trabalho. Sente com a sua família e ore. Nós também ore sozinho. Antes de trabalhar, Senhor, me guia nessa tarde, esteja comigo, coloque o teu Espírito Santo para me ajudar. Chegou em casa à noite, antes de pegar o celular, que é o costume de nós, antes de tudo, eu vou entrar no quarto. Olha, Deus, Senhor, obrigado por esse dia, muito obrigado por me guiar. Agora fique comigo, com a minha família, nessa noite. Isso é colocar Deus em primeiro. Quando fizermos isso, pode ter certeza que vamos ter a vitória, não vamos estar aqui em vão, vamos estar com Jesus no dia do Senhor. Amém, irmãos?